Olha, quem estuda para concurso da área jurídica ou policial sabe. Tem os assuntos que são figurinha carimbada na prova, né? E crimes falimentares é um deles. Então, bora mergulhar na lei de falências do Brasil para dominar de vez esse tema. O nosso caminho hoje vai ser bem direto ao ponto. Primeiro, a gente entende o que é falência e quando ela vira crime. Depois, vamos ver os princípios essenciais, dar uma olhada nos crimes mais comuns e fechar com as consequências para quem é condenado. Então, o nosso foco aqui é a Lei 11.101 de 2005. E olha, entender essa lei vai muito além de só passar em concurso, viu? É sobre entender como o nosso sistema econômico se protege de fraudes que podem quebrar não só uma empresa, mas afetar muita gente. Ok, vamos começar pelo básico do básico. Qual é a linha que separa uma empresa que quebrou de um caso de polícia? Quando é que uma crise financeira vira um crime? É exatamente isso que a gente vai entender agora. Para uma empresa que está na corda bamba financeiramente, a lei basicamente aponta duas saídas. Uma é a falência, que é tipo encerrar o jogo. A outra é a recuperação judicial, que é uma tentativa de virar a partida e evitar o fim da linha. E aqui, ó, tá o pulo do gato. A gente não tá falando de um negócio que simplesmente não deu certo, que teve azar. A coisa vira caso de polícia quando entra a má-fé. Quando as ações de alguém são para enganar, para lesar os credores e, no fim das contas, abalar a confiança de todo o mercado. Beleza, com o cenário montado, vamos entender agora as regras do jogo. Existem os princípios que são a base de tudo, que valem para todos os crimes falimentares. E conhecer isso é fundamental. Um dos mais interessantes é o princípio da unicidade. Pensa assim, o sujeito faz uma lambança completa para fraudar os credores. Ele esconde bens, falsifica um monte de documento, desvia dinheiro, são várias ações criminosas, certo? Pois é, pelo princípio da unicidade, ele não vai responder por cada uma delas separado. Ele responde por um crime só, o mais grave de todos. Isso foca a acusação no que realmente importa. Agora, atenção. Isso aqui é aquela clássica pegadinha de prova, sabe? Então anota aí. Para existir um crime falimentar, precisa, obrigatoriamente, de uma decisão do juiz, seja decretando a falência, seja concedendo a recuperação judicial. Essa decisão é o que a gente chama de condição objetiva de punibilidade. Sem ela, simplesmente não tem crime para processar. É o ponto de partida de tudo. Tá, mas aí surge uma dúvida bem interessante, né? Se essa decisão do juiz é a base de tudo, o que acontece se ela for derrubada depois? E se, num recurso, um tribunal superior vai lá e anula a sentença de falência? A resposta é direta. O processo criminal morre ali. Se a sentença de falência cai, aquela condição objetiva de punibilidade simplesmente some. É como construir um prédio inteiro e de repente tiram a fundação. Não tem como ficar de pé, tudo desmorona junto. E é bom ficar claro, a culpa não recai só sobre o dono da empresa, o devedor. A lei joga uma rede bem larga que pode pegar sócios, diretores, gerentes, até o administrador judicial. Resumindo, quem tiver poder de decisão e participar da fraude pode sim ser responsabilizado. Muito bem, agora que a gente já tem a base, os princípios, vamos dar uma olhada no cardápio de crimes. Ou seja, quais são as condutas que a lei considera criminosas nesse contexto de falência? Vamos focar nas principais. E vamos começar com o carro-chefe, o crime mais famoso, digamos assim. É o artigo 168, a fraude contra credores. Pensa nele como o coração da lei penal falimentar. É a pura e simples ação de enganar para prejudicar quem a empresa devia pagar. E olha como a lei é clara. Ela diz que não faz diferença se a fraude aconteceu antes ou depois do juiz decretar falência. O que importa é o seguinte: houve um ato fraudulento, a intenção era levar uma vantagem indevida para si ou para outra pessoa e prejudicar os credores? Se a resposta for sim, pronto, o crime está configurado. Para uma condenação acontecer, a acusação precisa marcar sim em 3 caixinhas. Primeiro, houve um ato de fraude, tipo esconder um bem? Segundo, isso trouxe ou poderia trazer prejuízo para os credores. E terceiro, a pessoa fez isso com a intenção específica de levar vantagem. Se faltar um sim nessa lista, a acusação não se sustenta. E a pena para esse crime não é pouca coisa, e ela pode piorar. A base é de 3 a 6 anos de reclusão. Mas,
Se para cometer a fraude a pessoa falsificou a contabilidade, a pena já aumenta um pouco. Agora, se for provado que a empresa tinha um caixa 2, uma contabilidade paralela, aí o aumento é ainda maior. A lei é bem mais dura com quem tenta maquiar os números. Que tal a gente ver como isso cai na prática? Vamos dar uma olhada numa questão de concurso de verdade. A resposta certa aqui é a letra D. E sabe por quê? Por causa de um conceito-chave. Esses crimes são de ação pública incondicionada. Traduzindo, não precisa nenhum credor ir lá e prestar queixa. Se o Ministério Público ficar sabendo do crime, ele não só pode, como tem o dever de agir e iniciar o processo. Mas olha, engana-se quem pensa que a punição é só a pena de prisão. Uma condenação por crime falimentar deixa cicatrizes profundas, principalmente na vida profissional da pessoa, e por muito tempo. O efeito é praticamente uma morte profissional. A pessoa condenada fica proibida de ter empresa, de ser diretora, gerente, de administrar qualquer negócio. E essa proibição não é curta, não. Ela pode durar até 5 anos depois que a pessoa já cumpriu toda a pena de prisão. É um impacto gigantesco. Só que tem um detalhe aqui que é super importante. Essa morte profissional não é automática. O juiz precisa, na hora da sentença, dizer com todas as letras que está aplicando essas penas. E mais, ele precisa justificar, explicar o porquê da decisão. Não é algo que ele pode fazer de qualquer jeito. Aqui a gente vê um resumo rápido que ilustra bem como a lei trata cada crime de um jeito. A gente vai desde a reclusão, que é mais pesada para fraudes graves, até uma detenção mais leve para coisas como a simples omissão de documentos. A severidade varia bastante. E olha só essa outra questão de concurso. Ela volta naquele nosso primeiro ponto, lembra? A tal da condição objetiva de punibilidade. Veja que mesmo num crime que parece mais simples, que é deixar de fazer os documentos contábeis, a punição só pode vir depois que o juiz decretou a falência. É um reforço daquele princípio fundamental. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? O mundo das finanças está cada vez mais complexo, as fraudes cada vez mais criativas, mais sofisticadas. A pergunta que fica é: será que a nossa lei, do jeito que está hoje, ainda dá conta do recado? Ou será que ela está sempre um passo atrás, correndo para alcançar o prejuízo? Fica aí o pensamento.